Olá, bom dia, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor sejam a sua força hoje, sejam seu alicerce. Eu quero compartilhar com vocês hoje, no dia 2 de janeiro de 2024, uma palavra que me chama a atenção pela sua importância. Todos nós conhecemos como foi feita a criação do mundo, né? Como Deus fez em 6 dias todas as coisas e no sétimo dia, conforme já tinha terminado a sua criação, ele descansou. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente lê e passa desapercebido o poder da palavra. Deus, ele com palavras, ele criou tudo o que existiu. Apenas o homem ele fez do pó da terra e soprou o fôlego de vida, soprou o seu espírito, soprou a sua essência em nós, para que a gente fosse diferentes, para que a gente fosse primazia, para que a gente fosse feitos como filhos de Deus. E aí, lá no verso 3, eu quero ler apenas esse trechinho agora. Ele diz assim, a minha Bíblia fala assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Aí, após ter criado o homem, lá no verso 26, ele fala assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os fez. Aqui narra, né, o final da criação do homem e de sua mulher, que eram as pessoas, né, que Deus tinha criado de maneira semelhante a ele. Agora eu quero ler para vocês algo na Bíblia que diz como que a gente se torna filho de Deus. Tá lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e o verso 12, que fala assim, olha, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, no nome de Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus para nos limpar do pecado original e nos reconciliar de volta com ele, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, ou seja, dos nossos pais, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deus, ele quis assim, ele quis nos trazer à existência para sermos os filhos dele, se a gente quisesse. E em Romanos vai falar o que nós ganhamos por sermos filhos de Deus. Romanos 8 e o versículo 17 vai falar assim, olha, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui eu trouxe esses dois versículos do Novo Testamento, né? Em João e em Romanos, que falam da nossa filiação a Deus. O que eu quero dizer com esse vídeo? Eu quero ressaltar aqui que sempre foi da vontade de Deus que a gente fosse semelhante ao nosso Criador. Ele é o Criador, mas Ele é o nosso Pai. Nós, como seres humanos, nós temos filhos que têm características parecidas com as nossas. E da mesma forma, a palavra dita, proferida por Deus, que criou todas as coisas, que continua criando todas as coisas, quando ela sai da nossa boca, ela também tem um poder de criar, de abençoar ou de matar, de destruir. E esses dois textos que eu trouxe aqui, tanto de João quanto de Romanos, nos diz que a gente pode escolher ser filho de Deus, que Ele deixa isso à nossa disposição.
E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos semelhantes então, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Assim como quando um casal tem lá os seus filhos, eles têm características semelhantes aos pais, são bem parecidos com os pais. Assim somos nós também. E o que acontece? Assim como a palavra de Deus, ela sempre saiu para construir algo, para dar vida, para abençoar, a nossa palavra também tem poder. Tem o poder da vida, tem o poder de abençoar, tem o poder de transformar, tem o poder de impulsionar. E também tem o poder da morte, de trazer destruição, de colocar para baixo, de deixar às vezes uma palavra maldita pode acabar com a esperança de uma pessoa. É o que está nos dizendo lá em Provérbios. No capítulo de Provérbios 18, 21, fala assim, olha, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, é o que eu acabei de falar aqui. A palavra, ela pode nos impulsionar ou pode nos derrubar. E lá em Provérbios 13, no verso 13, também vai dizer assim, olha, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Ou seja, nós devemos saber o que falar. Nós devemos saber o que nós falamos de nós mesmos. Nós devemos saber o que a gente decide acreditar sobre nós. O que Deus fala ao seu coração. Muitas vezes a gente prefere crer numa palavra dita num momento ruim por uma pessoa que às vezes até foi usada pelo inimigo para nos abater, para nos desanimar. E aquilo fica inculcado na nossa mente e faz com que a gente acredite que a gente é incapaz, que a gente é fraco, que a gente não vai conseguir. Ou às vezes nós cometemos algum erro e aí a gente não consegue nos perdoar e a gente fica nos punindo, acreditando, nem vou porque não vai dar certo, isso não é pra mim, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço isso. Isso são crenças que nos limitam, que nos atrapalham. Não é isso que o nosso Pai fala ao nosso respeito. Ele nos chama de filhos e semelhantes. Olha o que ele diz ao nosso respeito. Quando Deus criou o homem, se você voltar lá no capítulo 1 de Gênesis, você vai ler que quando ele completava o que ele tinha feito, no final do dia ele falava, e viu Deus que era bom. E quando ele criou o homem, ele falou assim, e viu Deus que era muito bom. Então isso é o que Deus diz ao nosso respeito. É o que um pai acredita no melhor do potencial do filho. É isso que Deus diz ao nosso respeito. O que você tem escolhido proferir ao teu respeito? Ao respeito do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus amigos, do teu trabalho, da tua igreja? No que você tem acreditado? A Bíblia vai falar, Jesus falou que a boca fala aquilo que o coração está cheio. O coração, na Bíblia, refere-se à mente. O que tem enchido a sua mente? Do que você tem se alimentado? O que você mais alimentar é o que mais vai fortalecer. Né? Até na comida a gente fala que o que a gente come é o que a gente acaba sendo. É o que exterioriza. A nossa mente é a mesma coisa. Aquilo que você alimenta, aquilo que você crê, é o que vai passar a acontecer, é o que vai passar a reger a tua vida. Porque são palavras que você mesmo está falando. Você está alimentando aquilo, repensando e falando, não, eu sou isso mesmo, não tem jeito para mim. E nisso você passa a crer e quando você vê, você já está falando. Olha só, como que você tem visto você mesmo? Se pergunte, como você vê as pessoas ao teu redor? E as circunstâncias? Quando elas estão boas, tudo bem, glória a Deus. Quando elas estão ruins, você consegue ver a graça de Deus? Você consegue encontrar motivos para agradecer mesmo assim? Sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que
foram escolhidos por Deus, daqueles que foram chamados para viver o seu propósito? No que você tem acreditado? Quais são os alimentos que você tem dado para o teu coração, para a tua mente? São crenças limitantes? São notícias depressivas? Coisas ruins? Ah, comigo também vai acontecer? Ah, porque eu ouvi isso quando eu era criança, que eu não fazia nada direito, então deve ser por isso que minha vida está dando tudo errado, porque eu não faço nada direito. Isso é uma crença limitante. Você precisa trocar esse pensamento. Como que você troca? Lendo a palavra é uma boa opção. Lendo o que Deus fala ao teu respeito é uma boa opção. Escolha alimentar o teu espírito de uma forma sadia. A Bíblia fala lá em Lamentações, capítulo 3, 21 a 24, fala assim, olha, Jeremias está falando, quando Israel passou por grandes cativeiros, grandes problemas, e eles já não viam mais solução. Mas olha o que Jeremias decidiu escrever, falar e crer. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Devemos, assim como Jeremias, olhar para as situações da nossa vida. A maioria das vezes a nossa vida não vai estar do jeito como a gente sonhou, ou não vai estar muito boa. Sempre a gente tem algum problema para resolver, já percebeu? Mas o que Jeremias decidiu fazer? Ele decidiu crer. O que é trazer à memória o que pode me dar esperança? É lembrar das benfeitorias de Deus. O que Deus tem feito? O que Deus já fez por você? Ele pode fazer de novo. Não quer dizer que ele vai fazer igual, mas ele vai fazer. Deus, ele é aquele que cuida de nós a cada manhã, através das suas misericórdias que se renovam a cada dia. É por isso que estamos vivos, é por isso que temos saúde, é por isso que temos uma família, trabalho, um lar, um lugar para dormir. Temos muitas coisas para agradecer. Então a gente precisa escolher trazer essas coisas à nossa mente, para ter uma mente saudável, uma mente equilibrada, para trocarmos, né, crenças mentirosas que falaram sobre nós, muitas vezes sem entendimento. Muitas vezes uma pessoa que nem te conhece traz um comentário ruim e te abala, e você passa a crer naquilo. Por quê? Quem te conhece melhor do que você mesmo? O teu Criador. Então é nas palavras dele que você deve crer. O que ele tem falado ao teu respeito? Ore, pergunte para ele, Senhor, Pai, o que o Senhor tem falado ao meu respeito? O que o Senhor tem crido sobre mim? Eu quero crer também. Se o Senhor crê no meu potencial, acredita em mim, eu também posso crer. Troca as minhas crenças, me ajuda a me alimentar de Ti, me ajuda a me esvaziar de mim e de tudo que me atrapalha, me enche com Teu Espírito Santo, traz à minha memória todas as benfeitorias, todas as bênçãos que o Senhor já fez por mim. Escolha dizer palavras boas, escolha abençoar. Escolha, Deus, ele decidiu falar coisas boas a nosso respeito. E quando ele falava assim, eis que ficou muito bom no final da criação, ele bendizia a criação, ele dizia que ficava muito bom. Isso é abençoar. Ele já estava abençoando todas as coisas. E quando chegou no homem, ele falou, eis que ficou muito bom. Mais do que abençoado, muito abençoado. É o que você ficou. É assim que Deus te vê. E para completar esse vídeo hoje, pode ser que alguém que assistiu ainda não se entregou para Jesus, ou então não entende o porquê que a gente fala, entrega a sua vida para Jesus, né? Seja filho.
né? Ele te deixa à disposição. Ele te deixa à disposição porque um dia foi tirado de todos nós. Todos nós viemos de Adão e Eva. E, portanto, o pecado foi gerado a partir de gerações, foi passado para nós através do nosso DNA. Nós nascemos nesse pecado. É o pecado original. Nós já nascemos assim, tão necessitados de Deus, tão necessitados de fazer uma escolha, de nos reconciliar com Ele. E Ele sabiamente enviou o seu Filho, sem pecado nenhum, para que o sangue dele pudesse pagar e apagar uma multidão de pecados, não importa o seu pecado. O que você precisa fazer é orar comigo agora, entregando a sua vida, se decidindo, aceitando a oferta de Deus pela sua vida. Tudo que Ele pede ao seu coração e nada mais. Então vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, visita, Pai, essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Se porventura, Senhor, ela ainda não se entregou a Ti, Pai, é por essa razão que eu oro agora. Repita comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração para Ti. Eu me decido por Ti. Eu quero receber a Tua vida, a vida que o Senhor derramou por mim. Me aceita como Seu filho. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Vem morar no meu coração. Governa a minha vida. Eu te entrego o controle. Amém. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Olá, bom dia, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor sejam a sua força hoje, sejam seu alicerce. Eu quero compartilhar com vocês hoje, no dia 2 de janeiro de 2024, uma palavra que me chama a atenção pela sua importância. Todos nós conhecemos como foi feita a criação do mundo, né? Como Deus fez em 6 dias todas as coisas e no 7º dia, conforme já tinha terminado a sua criação, ele descansou. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente lê e passa desapercebido o poder da palavra. Deus, ele com palavras, ele criou tudo o que existiu. Apenas o homem ele fez do pó da terra e soprou o fôlego de vida, soprou o seu espírito, soprou a sua essência em nós, para que a gente fosse diferentes, para que a gente fosse primazia, para que a gente fosse feitos como filhos de Deus. E aí, lá no verso 3, eu quero ler apenas esse trechinho agora. Ele diz assim, a minha Bíblia fala assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí, após ter criado o homem, lá no verso 26, ele fala assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os fez. Aqui narra, né, o final da criação do homem e de sua mulher, que eram as pessoas, né, que Deus tinha criado de maneira semelhante a ele. Agora eu quero ler para vocês algo na Bíblia que diz como que a gente se torna filho de Deus. Tá lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e o verso 12, que fala assim, olha, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, no nome de Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus para nos limpar do pecado original e nos reconciliar de volta com Ele, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, ou seja, dos nossos pais, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Deus, ele quis assim, ele quis nos trazer à existência para sermos os filhos dele, se a gente quisesse. E em Romanos vai falar o que nós ganhamos por sermos filhos de Deus. Romanos 8 e o versículo 17 vai falar assim, olha, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui eu trouxe esses dois versículos do Novo Testamento, né? Em João e em Romanos, que falam da nossa filiação a Deus. O que eu quero dizer com esse vídeo? Eu quero ressaltar aqui que sempre foi da vontade de Deus que a gente fosse semelhante ao nosso Criador. Ele é o Criador, mas Ele é o nosso Pai. Nós, como seres humanos, nós temos filhos que têm características parecidas com as nossas. E da mesma forma, a palavra dita, proferida por Deus, que criou todas as coisas, que continua criando todas as coisas, quando ela sai da nossa boca, ela também tem um poder de criar, de abençoar ou de matar, de destruir. E lá em